Imaculado, eu sou o Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe nessa terça-feira está em Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 26. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, assim você me ajuda a evangelizar. Vamos ao texto de hoje? Abra a descrição do vídeo. Na descrição está o texto do evangelho de hoje. Acompanhe comigo o texto que a liturgia da igreja nos propõe nessa terça-feira, nessa segunda semana do tempo comum, dia 17 de janeiro de 2023. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram. Vede, por que fazem eles no sábado o que não lhes é permitido? Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que fez Davi? Quando se achou em necessidade, teve fome, ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar, príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer. E os deu aos seus companheiros. E disse-lhes, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os fariseus buscavam sempre propósitos para acusar Jesus. Eles ficavam examinando cada passo do Senhor, cada palavra do Senhor e de seus discípulos para o poder acusar por inveja. Porque eles achavam algo inaceitável. Jesus, o filho do carpinteiro, alguém que não frequentou a escola de Gamaliel, que não era da seita dos fariseus. Jesus, um homem que não estudou, que não teve cultura, que não era sequer levita. Como então ele poderia começar a ensinar o povo e a arrebanhar uma multidão atrás dele? Quem era ele para arrebanhar uma multidão atrás dele? E mais, quem era ele para acusar a nós, fariseus? Para apontar erros nas nossas vidas? Os fariseus, eles buscavam ter uma imagem de santidade, uma imagem de justiça. E Jesus ia lá e imaculava essa imagem, apontando os erros, coisas que eles precisavam se converter, coisas que eles precisavam consertar nas suas vidas. Isso deixava eles furiosos. E aí então eles começaram a uma perseguição feroz contra Jesus. O Evangelho diz que por inveja eles queriam matar a Jesus. Então buscavam situações para poder acusar o Senhor. Em dia de sábado, você sabe, os judeus guardavam o sábado com uma restrição máxima. Eles tinham diversas regras de coisas que se podia e que não se podia fazer. Até a quantidade de passos que se dava em sábado era calculada. E em dia de sábado, os discípulos de Jesus, caminhando, passaram por um campo de trigo. E com fome começavam a colher os trigos para comê-los. Os fariseus então olham aquilo e acusam, apontam o dedo e dizem, ué, vocês não estão observando o sábado? No sábado não é permitido fazer trabalho algum. Os seus discípulos estão colhendo em dia de sábado. Que ideia era esta? A ideia é a seguinte, se você não observa o sábado, você não observa a lei de Moisés. A lei de Moisés nos foi dada por Deus. Se você não observa o sábado, não observa a lei de Moisés que nos foi dada por Deus, logo, você não é um enviado de Deus. E assim eles queriam acusar Jesus. E Jesus refuta essa acusação dos fariseus, apontando algo que aconteceu no tempo da história com o rei Davi. O rei Davi, tendo fome, comeu o pão da proposição que só era permitido comer aos sacerdotes. E o que Jesus quer dizer com isso? Por que Jesus apresenta esse fato histórico de Davi? Querido, Davi é um homem que governou Israel com justiça. Se você conhece a história do rei Davi, você sabe que ele pecou e se arrependeu no Salmo 50, escreveu aquele Salmo 50,
arrependido do seu pecado e se converteu de fato e viveu em justiça, lutando para a glória de Deus e do povo de Deus. E ele apresenta Davi, que comeu o pão da proposição em dia de sábado. E ele vai dizer, o homem não é para o sábado, mas é o sábado que é para o homem. E aqui está o Filho de Deus, que é Senhor também do sábado. Qual que era o problema? Que Jesus defende assim com a história de Davi. O problema era que os fariseus, porque observavam a lei minuciosamente, cada detalhe da lei, se achavam justos, se achavam em crédito com Deus. E sendo justos, porque se ele observa a lei todos os detalhes, ele é justo. Sendo justo, observador da lei e tendo crédito com Deus, de certa forma Deus devia a eles. Então eles se inverteram as coisas. Na verdade, eles que eram o Senhor e Deus era o seu devedor. Porque ao observar a lei, eles faziam com que Deus fosse o seu devedor. E eles eram credores diante de Deus. E assim eles podiam cobrar a Deus. Lembra aquela história quando Jesus diz aquela parábola? Que chegou um fariseu no templo e começou a orar. Chegou também um publicano no templo e começou a orar. O publicano dizia, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E o fariseu dizia, Senhor, obrigado, porque eu jejuo, pago o dízimo. E ele começa a dizer detalhes da lei que ele cumpria e fala, eu não sou como aquele publicano pecador. E Jesus vai dizer que o publicano saiu justificado e o fariseu não. Aí que está a questão. Os fariseus se achavam que estavam, porque cumpriam a lei, estavam como que quase que acima de Deus. Deus estava devendo para eles. Eles eram justos demais. Queridos, o nome disso tudo no final, para resumir toda essa conversa aqui que eu estou falando, toda essa conversa toda, o nome disso tudo é orgulho e soberba. Os fariseus eram soberbos, porque eles cumpriam a lei. E a gente corre esse risco. A gente corre esse risco de rezar e de viver como aquele fariseu que foi ao templo. Senhor, obrigado, porque eu vou à missa todos os domingos. Obrigado, Senhor, porque eu me confesso mensalmente. Obrigado, Senhor, porque eu rezo o terço, eu rezo o rosário todos os dias. Obrigado, Senhor, porque eu já li a Bíblia toda, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Obrigado, meu Deus. Mas essa oração diante de Deus não é uma autoelevação? O nome disso é soberba, meu amado. O nome disso é soberba. O nome disso é soberba. Estava lendo esses dias, um tempo atrás, um livro de um rapaz que está em processo de beatificação. O nome dele é Jacques Fesch. Em um assalto, ele acabou baleando um policial e esse policial veio a morrer. E ele foi preso e condenado à morte, século XX, na França. 1930, ele nasceu. Foi condenado à morte em 1954, aos 24 anos. E na cadeia, lendo a história das aparições de Fátima, ele se converteu. E começou a avançar em santidade, avançar em santidade, avançar em santidade. Tanto que os escritos dele, quando você pega e começa a ler os escritos de Jacques Fesch, você parece que está lendo os escritos de um grande santo. Um grande santo. E é por isso, por causa dessa conversão que ele viveu na cadeia, como que ele evoluiu na vida espiritual, como que ele avançou na vida espiritual, que ele está em processo de beatificação. De fato, ele morreu, foi condenado à pena capital por causa do homicídio que ele cometeu e morreu. E ele é chamado, é tido na igreja da França como o bom ladrão do século XX. Mas por que eu estou falando isso? Qual que é o link entre a soberba dos fariseus que guardavam a lei e o Jacques Fesch? Se você viu o vídeo de ontem, eu falava do jejum e da mortificação, da penitência. O Jacques Fesch, na cadeia, depois que se converteu, começou a fazer muitas penitências. E ele era um homem que gostava muito de chocolates. Então o que ele fazia? Ele pedia aos familiares dele que mandassem chocolates para ele. Ah, mas que penitência é essa? Ele gosta de chocolate, pede para ganhar chocolate, que penitência é essa? Então é que está a questão. E aí ele pegava aqueles chocolates, 1, 2, 3, 4 chocolates, colocava na cela dele e não comia chocolates. Falava, vou fazer penitência de chocolate com chocolate na minha frente. E não comia chocolates. Só que em um dado momento, depois de ter ficado muitos meses com muita vontade de comer chocolate e não ter comido chocolate, ele percebeu
que brotou no coração dele uma pequena soberba. Nossa, eu sou bom mesmo, hein? Estou conseguindo vencer na minha vontade de comer chocolates. Estou me dominando a minha carne. Estou avançando espiritualmente. Estou me tornando santo. O nome disso, soberba. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então Jacques Fest foi lá correndo, abriu metade do chocolate, pegou um pedacinho de chocolate e comeu. Só com o único objetivo de quebrar a mortificação. Ué, mas por que ele fez isso? Porque ele percebeu que a soberba estava entrando no coração dele. E ao comer aquele pedacinho de chocolate, ele se humilhava dizendo: eu não consegui vencer a minha carne. Eu perdi, eu me humilhei. E assim ele venceu. Ele venceu a tentação da soberba. Nesse dia de hoje, peça ao Senhor a graça da humildade. Foi determinação de Jesus, ele mandou, é ordem de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Peça a Jesus a graça da humildade. E olhe para você mesmo. Cuidado para você não se tornar um fariseu. O que é um fariseu? Hoje, século XXI, é aquele que cumpre as coisas da lei de Deus, ou seja, frequenta a missa, devolve o dízimo, reza o terço, se confessa, faz adoração eucarística, mas tem orgulho no coração, tem soberba. E aí perde toda a graça. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então peça a Jesus a graça da humildade. Peça a Jesus a graça da humildade. Não como o fariseu que diz: Senhor, eu cumpro a sua lei, o Senhor está me devendo. Não. A nossa relação com Deus é uma relação de amor, em que Ele é o Deus que merece ser amado por nós e que nós somos os pecadores que precisamos amá-lo e necessitamos da sua misericórdia. Se apresente sempre diante de Deus em oração dessa forma: Senhor, eu sou nada, eu sou ninguém. Sem o auxílio da sua graça eu não posso nada, porque o Senhor mesmo disse: Senhor, foi o Senhor que disse: sem mim nada podeis fazer. Eu não posso fazer nenhum bem, nada de bom, sem o teu socorro, sem o teu auxílio, sem a sua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque se na minha vida existem boas obras, foi o Senhor que as praticou. Ou como diz São Paulo, as preparou de antemão para que eu as praticasse. Eu devo tudo a Ti, Jesus. A Ti elevo a minha ação de graças. Ao mesmo tempo eu te imploro, tem piedade de mim, porque sou pecador. E nesse dia, aumenta no meu coração a virtude da humildade e esmaga no meu coração a serpente da soberba. Ó meu Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Nessa terça-feira, luta para ser humilde e reza pedindo essa graça. Examina a sua vida ao longo desse dia. Tudo que você fizer, examine. E pensa: será que eu estou sendo orgulhoso? Será que eu posso ser mais humilde? E diante desses dois caminhos, ao longo desse dia, o caminho da soberba, do orgulho e o caminho da humildade, busque sempre a vereda da direita. Sempre a vereda da humildade. Porque Deus exige aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.